8 chaves para uma multiplicação sobrenatural. Quantos querem receber de Deus essa palavra? Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu estou diante da tua igreja, e nós estamos aqui de coração aberto para receber a tua palavra. Fala conosco nessa noite, que todo impedimento seja tirado, Senhor, que todo espírito contrário seja repreendido do nosso meio, que haja um canal liberado, que haja uma escada onde os anjos possam subir e descer, que a tua palavra profética possa fluir, que venha um molho fresco sobre a minha vida, que os ouvidos espirituais estejam abertos, atentos, e que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Esta é a minha oração, é a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Estamos diante de uma família que provavelmente estava vivendo o período mais difícil de toda a vida deles. O chefe da casa havia morrido, e esta pobre e jovem viúva tinha ficado com 2 filhos, que pelo texto nós entendemos que não tinha ainda a idade laboral, não podiam ainda trabalhar, e isso por si só já seria uma situação que os levaria a passar algum tipo de necessidade, né? Uma viúva não tinha INSS, não tinha assistência social, não tinha nada disso. Então, uma mulher, naquela cultura, com 2 filhos, estava condenada à pobreza. A questão é que o problema dela não terminava aí. Eles estavam envolvidos numa dívida, uma dívida que, ao que parece, eles não tinham a menor condição de pagar, e foi proposto pelos credores que os 2 filhos dela fossem oferecidos como escravos, como forma de pagar a dívida. Na época isso era possível. Então, claro, esta era uma mulher profundamente angustiada, dá para a gente imaginar como ela se encontrava. Uma mãe desesperada, uma mãe que se encontrava num beco sem saída, e que se levasse os 2 filhos dela, seria o fundo do poço, né? Um problema financeiro insolúvel que estava atingindo todas as áreas de sua vida.
Porque os problemas que enfrentamos, normalmente, geralmente, são problemas complexos. Atingem mais de uma área. Se não for um problema complexo, não é um problema real. É um aborrecimento, né? É um contratempo, porque problemas são complexos. É uma situação que atinge várias áreas, que não tem saída fácil. Então veja a situação desta mulher. Primeiro, o problema que ela enfrentava atual, ou seja, o perigo iminente dos filhos se tornarem escravos, era desdobramento de um outro problema, ou seja, a morte do marido. Isso estava acarretando um problema sério agora, no presente. E esse também era um problema complexo, porque não atingia apenas a questão financeira. Envolvia sua família, era um problema social, era um problema emocional. Tudo estava sendo afetado na vida dela. Quem sabe tem alguém aqui que, ao ouvir essa história, esse relato, diz assim: pastor, eu também estou enfrentando um problema complexo. Um problema que tem atingido diversas áreas da minha vida. Se fosse só um problema financeiro, estava tudo bem, até aí. Mas tem afetado minha saúde, tem afetado o meu casamento, o meu emocional, a minha vida espiritual. Eu estou aqui, nesta noite, me sentindo como se estivesse dentro de um turbilhão, um tornado, um tsunami que está se abatendo sobre a minha casa. Eu gostaria que você ouvisse esta palavra com muita atenção. Uma mensagem que Deus ministrou ao meu coração nessa tarde. Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando com alguém e vai falar aqui nesta noite por meio desta palavra. Ela tem 2 pontos principais. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com você 8 chaves poderosas a partir desse texto que nós lemos. Pequenas chaves, mas poderosas. Uma pequena chave pode abrir uma grande porta. E eu creio que estas 8 chaves poderão abrir portas certas para destravar áreas na tua vida, problemas que você possa estar enfrentando. Em segundo lugar, eu vou ministrar 6 palavras proféticas sobre este vale que você está enfrentando. Se você não crê em palavras proféticas, como já foi falado aqui nessa noite, serão apenas palavras. Mas se você crê, como eu creio, eu tenho certeza que os céus estão preparados, que a palavra, o mundo de Deus, o mundo espiritual de Deus está preparado para agir em favor de pessoas aqui nesta noite. Porque eu estou com a palavra queimando no meu coração e eu sei que ela vem de Deus. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Primeira chave, para viver uma multiplicação sobrenatural, recorra à pessoa que representa a voz de Deus para a sua vida. Essa é a primeira chave. Aquela mulher, ela não ficou em casa murmurando, valorizando o problema, lustrando as perdas. Ah, meu Deus, perdi meu marido. Ah, vou perder meus filhos. Ela não ficou em casa falando mal da igreja. O profeta não veio na minha casa. Ninguém veio me visitar. Ninguém me ligou. Ela não sofria da síndrome do Macaulay Culkin. Esqueceram de mim 1, esqueceram de mim 2, esqueceram de mim 3. Não. Ela não foi procurar o profeta de outra tribo, sapato de fogo. Ela não procurou a internet para desabafar. Ela não foi falar do seu problema para o vizinho. Ela não buscou as redes sociais. Ela procurou a liderança espiritual que estava sobre ela para compartilhar o seu dilema, o seu problema. O texto diz que ela clamou a Eliseu. Não era um estranho, não era qualquer um. Ela buscou ajuda. Esta é a primeira chave. Ela buscou ajuda na pessoa certa e no lugar certo. Isso só é possível mediante 3 coisas. Primeiro, reconhecimento. Segundo, humildade. Terceiro, fé. Ela reconhecia Eliseu como uma autoridade espiritual. Ela se humilhou, ela não teve vergonha de falar do seu problema. E terceiro, ela demonstrou fé. Ela não foi procurar o profeta porque esperava que ele pagasse sua conta. Não, ele não tinha dinheiro para isso. Mas ela sabia que da boca do profeta
viria uma direção de Deus para aquele problema que ela estava enfrentando. Eu aprendo com esta mulher que, diante de uma crise, nós não podemos procurar ímpios, procurar gente que ora menos do que nós, procurar gente que não conhece Bíblia, ou procurar pessoas que vão se aproveitar da sua debilidade. Se você se considera uma ovelha, escute, você precisa reconhecer alguém como seu pastor. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Você precisa ter uma cobertura sobre sua vida. Você precisa pertencer a um rebanho. Se você está aqui neste lugar, pode ter certeza, sempre haverá desse altar uma direção de Deus para a tua vida. Sempre haverá um homem de Deus, uma mulher de Deus, com uma palavra vinda do coração de Deus para a tua vida em momentos de crise. Primeira chave que eu aprendo aqui, ela foi ao lugar certo para ouvir a voz de Deus. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segunda chave, para viver uma multiplicação sobrenatural, apresente diante de Deus o pouco que você tem. A princípio ela diz assim: tua serva não tem nada. Talvez ela pensasse, ou tivesse se acostumado a dizer isso: eu não tenho nada. Mas ela pensa um pouco e ela diz: eu tenho sim uma botija de azeite. Veja, ter um pouco é diferente de não ter nada. Em Lucas 17:6, Jesus diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a um monte: precipita-te no mar, e assim vai acontecer. Veja, uma pequena semente pode fazer uma grande diferença. O que você precisa, por que você precisa apresentar algo diante de Deus? Para que Ele possa multiplicar isso. Porque se ela não tivesse nada, nada vezes 1000 é igual a nada. Mas o pouco que ela tinha, quando ela apresenta diante de Deus, pode ser 2, pode ser 3, mas isso pode produzir uma grande multiplicação. Nunca despreze uma pequena semente. Não importa o tamanho dela, desta semente, Deus pode produzir uma grande colheita. Deus, Ele é especialista em usar coisas pequenas. Ele usou um cajado para abrir um grande mar. Ele usou uma queixada de jumento para que Sansão vencesse 1000 homens. Ele usou uma pequena nuvem para trazer uma grande torrencial chuva. Ele está usando aqui um cara pequeno para trazer uma mensagem para esta igreja. Sabe, apresente a Deus o que você tem. Ah, pastor, é tão pouco, é quase nada. Sabe, mas para você pode ser nada. Para você pode parecer quase nada, e talvez seja mesmo diante da sua necessidade. Mas quando você apresenta isso diante de Deus, mesmo que seja poucos pães, poucos peixes, Ele pode produzir um milagre tremendo. Ele pode alimentar uma multidão. Ele pode ser capaz de transformar isso num grande milagre. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Terceira chave para viver um grande milagre, uma multiplicação sobrenatural: cultive bons relacionamentos. Aquela mulher podia bater na porta dos seus vizinhos. Não é por acaso que Salomão disse: aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Esta mulher, ela nos ensina a importância de nós cultivarmos bons relacionamentos. Tem gente que acha que não precisa ser gentil com ninguém, porque tem muito estudo, porque tem dinheiro, porque está numa situação boa. Tem crente que pensa assim: porque eu sou crente, porque eu vou para o céu, porque eu tenho Deus nessa vida, eu não preciso ter amigos nessa terra. Não, querido, não é bem assim. Quando Deus quiser abençoar você, normalmente esta bênção vai passar por outras pessoas. Aquela mulher, ela poderia, e ela podia, ela fez isso, pedir vasilhas aos seus vizinhos. Será que eu posso? Será que você pode? Como se cultiva relacionamentos? 4 passos. Primeiro, vença as existências pessoais. Comunique-se. Eu estou falando a um curitibano normalmente mais fechado, né, do que
as pessoas do lugar que eu venho. Mas é importante você, e isso não custa tanto, você sorrir de vez em quando para alguém. Eu sei que tem muita gente aqui simpática, amável, mesmo você tendo um temperamento mais contido, um temperamento mais introspectivo, mas desenvolver, entenda isso, relacionamentos, é uma obrigação nossa, é um papel nosso. Deus não vai obrigar ninguém a ser seu amigo. Deus não vai obrigar ninguém a ser sua amiga, e Ele não fará isso. Então, de vez em quando, é um papel seu, um papel meu, sorrir para alguém, ser simpático. Quem sabe você está sentado ao lado de alguém, e isso já aconteceu lá em Macaé, ao lado da pessoa que vai entrevistar você amanhã para a porta de emprego da sua vida. Quem sabe você está sentado ao lado da pessoa, a pessoa que vai ser a pessoa mais rica de Curitiba, e você não sabe disso. Quem sabe? Aí, você podia dar um sorriso, você podia ser mais simpática, podia falar, olá, tudo bem? Como é que você está? Segundo passo, ouça as pessoas com a devida atenção que elas merecem. Mateus 11, 25 diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Sabe, a correria do dia a dia, associado à vida ligada à internet, às redes sociais, que na verdade são redes antissociais, tem nos roubado a capacidade de ouvir as pessoas. Nós até as escutamos, mas nós, cada vez menos, nós ouvimos as pessoas. Terceiro passo, releve pequenas diferenças. Ô irmão, não leva tudo na ponta da faca, não. Se você fizer isso, você não vai ter amigo nenhum, sabe? Se você buscar pessoas perfeitas para serem tuas amigas, provavelmente você não terá amigo nenhum. As pessoas erram, isso é normal, encare isso com naturalidade, releve. Se você tem amigos, se você tem alguma amiga, escute o que eu vou falar para você, pode ter certeza, essa pessoa já fez muita vista grossa para os seus erros, senão ela não seria sua amiga ou seu amigo. Quarto passo, semeie na vida dos outros, sempre que puder ajudar. Provérbios diz, em todo tempo amo um amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. Em outras palavras, o proverbista está dizendo, em todo tempo amo um amigo, porque na hora da crise você terá a quem pedir vasilhas. Esses 4 passos. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Para viver uma multiplicação sobrenatural, traga sua família para perto de você. O profeta orientou aquela mulher, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Mesmo aquele que emprestou a vasilha para você, mesmo o vizinho que foi legal pra caramba, que foi bacana, ele não poderá participar deste momento. Aquele momento deveria ser um momento entre aquela mulher e os seus filhos. Sabe por quê? Porque só quem sofreu de verdade estava pronto para participar e se alegrar com aquele milagre. Pessoas comuns são para momentos comuns, mas momentos especiais requerem pessoas especiais. Quando eu comecei meu ministério, eu não conhecia muito isso. Eu não tinha muito filtro nos meus relacionamentos, então eu trazia as pessoas erradas para momentos especiais e eu não conseguia fazer essa separação. Minha esposa sempre falava isso comigo, mas eu acho que eu acreditava muito num hino que diz, eu quero ter 1 milhão de amigos, e eu pensava realmente isso. Então todos tinham telefone da minha casa, muitos iam na minha casa, frequentavam minha casa, e minha esposa, tadinha, não sabia cozinhar muito bem, se desdobrava, ia almoçar, ia jantar, e no dia a dia, quando eu estava na igreja, eu ia almoçar com qualquer pessoa. Quem tivesse ali, eu convidava para jantar, para almoçar, podia ser jovem, podia ser novo convertido, e eu estava cometendo um grande erro. Se nós tratarmos todas as pessoas de forma igual, nós não vamos, na verdade, honrar ninguém. Jesus, ele andava cercado de multidões, mas quando ele ia entrar no barco, apenas 12 entravam no barco dele.
E muitas vezes, desses 12, ele separava apenas 3 para estar em ocasiões especiais. E desses 3, apenas um reclinava a cabeça no seu peito. Não eram todos que faziam isso. Então, se até Jesus colocava essa diferença, quanto mais nós. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Cuidado, não faça como o rei Ezequias, que revelou os seus segredos para os mensageiros da Babilônia. Não revele os seus tesouros. Não fique falando de suas finanças, falando dos seus filhos, falando do seu marido, como ele é maravilhoso, quanto ele ganha, que cara bacana que ele é. Falando do milagre que Deus está fazendo da sua casa. Fecha a porta em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Ela está olhando para você, te escutando e com um olhão assim, ó, sempre quis ter um marido desses. Então, cuidado! Quando for falar do futuro da sua família, quando for tratar do milagre de Deus da sua casa, reúna os seus e feche a porta. Só quem está passando pela prova com você é que tem que experimentar o milagre que Deus fará dentro da sua casa. Fecha a porta, meu irmão. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Para viver uma multiplicação sobrenatural, obedeça fielmente a direção de Deus para a sua vida. Ela não questionou. Ela não perguntou ao profeta, mas por que isso? Como assim? Ela não discordou de nada. Ela não apresentou o seu ponto de vista. Ela simplesmente obedeceu ao profeta. O texto nem sequer mostra ela indo nas casas, ela pegando as vasilhas, o que dá a ideia de que foi um ato contínuo, que ela ouviu o profeta, que ela partiu ali e obedeceu imediatamente. Ela colocou em prática a direção, a instrução que ela recebeu. Talvez você tenha feito tantas campanhas, você diz, pastor, não virou, a porta não abriu, as coisas não aconteceram, eu creio, mas não está acontecendo. Quem sabe, porque você já recebeu a instrução, mas você ainda não colocou em prática a palavra que Deus liberou. Ou talvez você esteja procurando entender, compreender, você está questionando o oleiro, o processo. Escute, você não precisa entender, você só precisa obedecer. O segredo do milagre não está em entender o profeta. O segredo do milagre está em obedecer aquilo que Deus está dizendo através do profeta. Segundo o livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 20, parte B, diz bem claro: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Crede nos profetas e vai dar certo, vai acontecer. É isso que a Bíblia diz. E crer significa obedecer. Não acreditar na mente, mas obedecer. Versículo 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Veja a certeza do moço, não há mais vasilha. Então o azeite parou. Sexta chave para viver uma multiplicação sobrenatural: organize-se. À medida que as vasilhas iam sendo cheias, um dos filhos ia colocando aquela vasilha à parte e o outro ia trazendo uma nova vasilha vazia. Diga: organização. Não foi o profeta que orientou para ela fazer assim. Foi ela que decidiu através da sua inteligência. Ela separou um espaço na sua casa para as vasilhas vazias. Ela decidiu que lugar ela iria encher aquelas vasilhas, provavelmente o lugar intermediário. Ela escolheu o lugar onde as vasilhas cheias seriam postas. Ela delegou funções para um filho e para outro filho. Veja, de modo inteligente, aquela mulher montou uma linha de produção. Como é que você quer que Deus abençoe suas finanças? Como é que você quer que Deus mude essa realidade difícil que você está vivendo, se você é um desorganizado? Se você não sabe o que comprou, se você não sabe quanto deve, talvez não lhe falte fé, talvez o que lhe falta seja organização.
Será que Deus tem mandado o azeite para você, mas você não tem conseguido ordenar os vasos? Escute, Deus não pode fazer nada quanto à sua desorganização. Versículo 7, parte A. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Sétima chave para viver uma multiplicação sobrenatural: seja grato a quem foi canal de Deus para lhe abençoar. Aquela mulher voltou ao lugar do milagre. Ela procurou de novo o profeta. Ela queria contar o que Deus tinha feito e ela demonstrou gratidão pela palavra liberada. Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo diz: sede agradecidos. Pessoas agradecidas sempre experimentarão milagres, mas pessoas ingratas, elas fecham a porta após o que receberam. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que dificilmente vai experimentar novos milagres. Se Deus tem abençoado você, meu irmão, se Deus tem prosperado sua vida, não suma da igreja não. Não entregue o cargo que Deus lhe colocou. Não seja ingrato. Que coisa feia. Sabe, aquela mulher procurou o profeta na crise. Sim, ela procurou na crise, mas não só na crise. Ela procurou também quando a bênção chegou. Tem gente que só procura pastor para dar abacaxi. Ninguém procura para entregar morango. Procure também para falar daquilo que Deus fez. Seja grato. Versículo 7, parte B, última chave. Disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Oitava chave para viver uma multiplicação sobrenatural: realize aquilo que depende de você, para que o milagre produza os seus efeitos. Deus dá o azeite, mas transformar o que Deus deu para ela em recursos era papel dela, não era papel de Deus. Deus mandou o recurso. Deus mandou o recurso. Você recebeu a provisão? Amém. No domingo, esteja aqui agradecendo a Deus, mas na segunda, vá lá e pague ao credor. Pague a sua dívida. Deus não vai pagar por você, é você que tem que fazer isso. Vai lá e paga a tua dívida. Deus já havia derramado o azeite, mas ela continuava pobre. Ela continuava com fome. Ela continuava sem dinheiro. E se ela parasse ali, provavelmente a crise continuaria instalada na sua casa. Deus não vai fazer aquilo que depende de nós. É isso que eu vejo aqui. Ela teria que trabalhar para vender aquele azeite. Deus derramou o azeite e o azeite estava ali. Mas transformar aquilo em recurso dependia dela. Era ela quem tinha que montar a banquinha. Era ela quem tinha que colocar aqueles azeites em potes ou em vasilhas, sei lá o que, como é que era na época. Era ela que tinha que montar uma etiqueta, fazer um marketing, colocar um cartaz lá. Azeite do céu era um bom nome, e era verdade mesmo. Era ela quem tinha que ir de porta em porta. Era ela quem tinha que contratar ajudante. Ela teve que empreender. Ela teve que correr atrás. Escute, tem milagres que vai depender do meu trabalho para que ele produza efeitos. Deus faz o milagre, mas para que esse resultado seja efetivo, eu tenho que trabalhar. Somos nós que temos que pegar as vasilhas, somos nós que temos que se organizar para o milagre, somos nós que temos que vender o azeite, somos nós que temos que procurar os credores e pagar. Não foi Deus, não foi o profeta Eliseu, foi ela quem fez isso. Eu quero ministrar agora 6 palavras proféticas sobre esse vale que você está passando. Quem crê nisso aqui? Diga amém. Amém? Eu creio, irmãos, que se a gente terminasse aqui, você diria assim: foi uma boa palavra de coach. Nada contra coach. Eu te dei 7 chaves para você, de forma única, especial, sobrenatural, você sair dessa crise, você vencer, mudar as coisas. Mas nós não estamos numa aula de coach, nós estamos no altar. Eu estou ministrando a palavra, e o que faz toda a diferença é que esse aqui é um lugar de milagre. O que nos faz igreja não são palavras bonitas, não são músicas bacanas. O que nos faz igreja é um fluir sobrenatural de Deus nesse lugar. É isso que torna um altar, é isso que torna um lugar especial, porque Deus quer realizar coisas sobrenaturais da nossa vida. Quantos creem nisso? Amém? Então, se você crê, eu quero ministrar 6 palavras proféticas. Primeira palavra profética:
que veio hoje à tarde ao meu coração. Primeiro, eu declaro que essa situação caótica que você está passando, que você está vivendo, que parece não ter saída, é o cenário perfeito que Deus montou para que você possa experimentar o maior milagre de sua vida. Faça assim com a sua mão. Você está dizendo assim, pastor, não tem jeito, não tem saída. Tudo à minha volta está caótico, é um vale, não tem saída, não tem jeito, já cheira mal. Escute, Deus simplesmente preparou o cenário para que você experimente o maior milagre na sua vida. Se você crê isso, diga amém. Amém? Todo milagre, ele precisa de um problema insolúvel. Todo milagre precisa de uma situação sem saída, porque se for um problema pequeno, vai ser uma solução pequena, e isso não é milagre. Quanto maior for o seu problema, eu declaro, maior será o seu milagre. Segunda palavra profética, eu declaro que o inimigo não levará os teus filhos para viverem como escravos no mundo. Talvez alguém tenha dito, não tem mais jeito, é eles que querem, não tem solução, isso está acontecendo, é uma marca na nossa família, mas receba esta palavra em nome de Jesus, teus filhos serão libertos, teus filhos serão homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, livres para servir a Deus na casa de Deus. Se você recebe essa palavra, diga amém. Terceira palavra profética, eu declaro que Deus nessa noite está te dando estratégias e poder para você vencer problemas complexos que você está enfrentando. Problemas que têm atingido várias áreas, problemas que têm atingido o teu emocional, a tua família, o teu casamento, a tua saúde, que você não sabe por onde vai começar, como você pode solucionar uma coisa tão complexa, mas Deus está ministrando poder, Deus está ministrando capacidade sobrenatural, para que você ache uma saída, para que você encontre uma solução. Ele vai te dar força, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar poder. Se você crê nisso, receba em nome de Jesus, diga amém. Quarta palavra profética, eu declaro que o Senhor está colocando diante de você pessoas que vão ampliar a tua capacidade de receber mais de Deus. Deus vai te dar relacionamentos, Deus vai te dar amigos, Deus vai te dar pessoas com vasilhas, pessoas que vão contribuir para o milagre de Deus na tua vida. Você não é um político, talvez tenha político aqui, mas você não precisa de 1000 votos, você precisa apenas de uma pessoa, você precisa apenas de uma pessoa que Deus vai colocar na tua vida, que vai ser a pessoa que vai mudar esse quadro, que vai ser um canal de Deus para abençoar a tua casa. Se você crê nisso, diga eu recebo em nome de Jesus. Quinta palavra profética, eu declaro que o milagre que Deus está realizando hoje ficará um resto. Deste milagre ficará um resto que será suficiente para a sua família viver muito bem. Vai pagar as contas, vai acertar a vida, vai financiar projetos e o resto ainda será um milagre. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Se você crê nisso, recebe em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. O milagre de Deus sempre vai ultrapassar nossas necessidades, sempre. Paulo diz, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Sexta palavra profética, e esta é a última palavra profética, e ela tem que ser especial. Talvez você tenha entrado aqui, e você está dizendo como aquela mulher, pastor, não tem nada. Mas se você pensar direitinho, tem alguma coisa. Tem uma semente tamanho de um grão de mostarda. Tem um pouco de fé. Tem um pouco de adoração. Tem um pouco de recurso. Tem algo. Tem uma nuvem tamanho da mão de um homem. Tem um cajado. Tem um versículo decorado. Algo está diante de você. Tem um pouquinho. E é sobre este pouquinho que eu gostaria de ministrar esta última palavra profética nesta noite. Pega aí a tua carteira na mão. Pega aí. Ah, pastor, não tem mais carteira. Pega o cartão de crédito.
Eu pago tudo pelo celular, pastor. Então pega o celular. Pega algo aí que represente uma necessidade nessa área. Hoje eu quero profetizar sobre isso. Eu quero ministrar esta palavra em tom de oração. Eu quero orar por você. Quero orar por tua vida. Está com sua carteira aí na mão? Está com cartão de crédito? Levanta ela e coloca ela diante de Deus. Fecha teus olhos. Pai, nós te adoramos nessa noite. Te adoramos pela palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Nós não estamos diante de um Deus fraco, de um Deus indiferente, que não sabe dos nossos problemas, ou um Deus impotente, que não pode resolvê-lo. Nós estamos diante de um Deus que nos ama, de um Pai interessado, de um Deus todo-poderoso. Senhor Deus de Elias, Deus que responde com fogo do céu, Deus de Eliseu, Deus deste milagre, Deus desta mulher. O Senhor é o nosso Deus, é o meu Deus, é o Deus deste povo. É diante da tua presença, Deus, que nós nos encontramos nesta noite. Eu não sei, eu não tentei explicar, porque eu não sei, eu não sou capaz de explicar como o azeite foi multiplicando dentro daquele vaso. Eu não sei, eu não compreendo. Eu também não sei como os recursos vão aparecer nessa carteira. Eu não sei como essa quantia mínima do teu filho, da tua filha, que ele está segurando, vai ser multiplicada. Eu não sei. Aos olhos humanos, são uns paraminguás, é uma ninharia, um troco. Mas eu creio, pelo poder do nome de Jesus, e é isso que eu quero declarar, que este pouquinho, se você crê nisso, abre o teu coração, que este pouquinho será a matéria-prima do teu milagre. Este pouquinho será a semente que Deus vai usar para trazer a maior colheita da tua vida. Se você crê, faz um barulho pentecostal aí no teu lugar, diga: eu recebo o meu milagre nessa noite. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.